Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 832 do STJ sobre direito processual civil. Aqui a gente vai abordar uma questão processual que diz respeito à localização do réu, a necessidade aí de antes da citação por edital, se o juiz é obrigado a expedir ofícios para órgãos públicos, concessionárias de serviço público, como é que fica isso aí? O destaque já entrega para nós qual que é a orientação. Ele fala o seguinte, olha, a expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital não é obrigatório, mas uma possibilidade a ser avaliada pelo magistrado. Então o juiz vai verificar diante da realidade, né, do caso concreto, de forma prudente, se é realmente cabível ou não a expedição desses ofícios. Então a discussão é essa. A discussão é definir se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital. E aí a gente tem que entender a lógica dessa citação e por que houve essa discussão. Vamos lá. Citação por edital. Primeiro que ela pressupõe o esgotamento dos meios necessários para a localização do réu sob pena de nulidade. Então isso é o núcleo da citação por edital, é isso aí. Por quê? Isso porque a citação por edital é uma forma de citação presumida. Não sei se teve ou não, vou presumir que teve. Utilizada em caráter extremamente excepcional. A sua aplicação, então, essa citação por edital, ela está restrita às hipóteses elencadas lá no 256 do CPC. E dizem respeito a três situações aqui. Quando o réu for desconhecido ou sua identidade é incerta, quando o seu paradeiro for ignorado ou incerto ou inacessível, ou se não estiver uma previsão específica em lei, ou seja, nas demais hipóteses previstas em lei. E aí, eu preciso fazer a leitura correta do parágrafo 3º do artigo 256, quando ele fala inclusive. Tá? Que é como assim? O parágrafo 3º do 256, ele dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se resultarem infrutíferas as tentativas de sua localização. Aí começa. Inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Então aqui, note que o legislador ele empregou o termo inclusive, que significa, então está indicando aqui que essa providência é uma possibilidade, mas não necessariamente uma imposição. É essa leitura que a gente tem que fazer quando eu falar, inclusive mediante requisição pelo juízo, né? Que entra aqui a questão de expedição de ofício, dos ofícios. E aí, a fundamentação disso é o seguinte: olha, se você diz que é obrigatório toda vez, você vai começar a tratar o juízo, né, a vara, como aí um correspondente, um assessor de documento, um despachante, porque todo mundo vai pedir à torta e à direita que seja feita os ofícios. Só que o pessoal esquece que varas hoje, normalmente em comarcas de médio e grande porte, você pode ter aí de 3 a 5 mil processos em cada vara, conclusão do dia de... Às vezes você está concluso ali com 200, 300 processos. Isso sendo bonzinho. Aí você vai exigir sempre, obrigatoriamente, expedição de ofício. Como é que fica a celeridade processual quanto ao restante do acervo que é de incumbência do juiz?
Como é que fica toda a gestão dos outros processos? Você vai inviabilizar o trabalho do juiz se se tornar isso obrigatório todo em qualquer situação, né? Então é o que vem dizendo aqui o STJ quando ele diz o seguinte: olha, o princípio da celeridade processual, que está lá no artigo 4º do CPC, ele determina que o processo deve se desenvolver de maneira eficiente e ágil, evitando formalismos excessivos. Se as tentativas de localização do réu forem suficientes e conduzidas de maneira razoável, a ausência de requisição às concessionárias ou órgãos públicos não implica a invalidade do procedimento. Então é o que ele deixa claro que, olha, a expedição de ofício, ela até é recomendável, mas ela não é uma exigência automática. O juiz tem sim discricionariedade para, no caso concreto, ele perceber a realidade do processo e falar assim, olha, aqui não tem necessidade, né? Então aí vem o julgado dizendo isso, olha, a expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias, embora recomendável, não é uma exigência automática. O julgador tem discricionariedade para avaliar, caso a caso, se a requisição de tais informações é necessária conforme o contexto fático e as tentativas já realizadas. A obrigatoriedade absoluta dessas medidas oneraria o processo com formalidades que, em muitos casos, não trariam resultados práticos, certo? E aí o que acontece é o seguinte: precisa então da parte fazer o seu esforço, né, o advogado da parte, fala assim, olha, eu diligenciei, eu procurei, eu tentei, eu vi, eu fiz o melhor que eu pude, eu não achei. Então eu acho que não tem outra forma a não ser a citação por edital. Não pode ser a bel prazer, tô com preguiça de procurar, faz aí citação por edital, envia, oficia aí órgão público, concessionário de serviço público, porque eu fiquei com preguiça de diligenciar para ver se eu acho caro ou não. Então isso evita esse tipo de situação, né? Então tem que o advogado da parte do autor tem que ter esse cuidado mínimo de mostrar, olha juiz, eu tentei, eu fiz o que eu podia para tentar achar o cara, eu não achei. Encaixou nas situações lá do 256. Então acho que não tem outra forma a não ser uma citação por edital. Inclusive, eu gostaria nesse contexto de pedir a expedição de ofícios, né? E aí o juiz fala, não, peraí, deixa eu ver o caso concreto aqui. Olha, você fez tudo que podia fazer realmente, na realidade aqui, não tem nem necessidade de expedição de ofício. E aí vai configurar a situação legal normal para uma citação por edital. O juiz vai verificar vale a pena ou não a expedição de ofício. Se ele decidir, no seu exercício regular da judicatura, na sua discricionariedade, de forma razoável, que não precisa e não tem vício, tá? Portanto, a norma processual não obriga a expedição de ofício a cadastros públicos e concessionárias de serviço público antes da citação por edital, mas sim prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante a ser utilizada conforme o juízo de valor do magistrado, sempre levando em consideração a razoabilidade e a celeridade processual. Pessoal, então espero que tenha ficado claro essas observações né, e os comentários sobre esse julgado. Vejo vocês em um próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus.